Olá, bom dia, Pai seja convosco. Aqui com vocês, pastora Karine, do Evangelho Quadrangular no Estado do Espírito Santo, aqui no bairro Bela Aurora. E fico muito honrada pelo convite de estar deixando esse devocional nesta manhã. E nós vamos meditar numa palavra que encontra-se lá no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. Encontra-se no capítulo de número 14, no versículo de número 25. A palavra diz assim para nós, preste atenção aí. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo, andando sobre o mar, assustaram. E dizendo, é um fantasma? E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, logo dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Só até aqui. Essa palavra traz para nós uma meditação, traz para nós um entendimento, traz para nós ensinamento. Eu convido você nesse dia a meditar sim nessa palavra. Quando Jesus anda por sobre as águas, quando os discípulos observam e não sabem quem é, quando Jesus fala, sou eu, e Pedro imediatamente diz, Senhor, diga que eu vá. E Jesus fala, vem Pedro. Pedro tem confiança em Jesus. Pedro sai do barco e começa a andar também por sobre as águas. Mas em um determinado tempo, um momento, a tempestade, o vento forte, tira o foco de Pedro. Pedro começa a afundar. Sabe qual é a mensagem para nós nesta manhã, neste dia? Quando Pedro afunda, ele tinha outras possibilidades para pedir socorro, sabia? Ele poderia gritar para os amigos, ei, joga uma corda. Ele poderia, talvez, pelas suas próprias forças, tentar nadar e sair daquela situação. Mas sabe em quem ele confia? Qual foi a prioridade dele naquele momento? Sabe qual foi? Ele clamou, Senhor, me socorre. Mais uma vez, Pedro confiou em Jesus. E Jesus estendeu as mãos para Pedro. E aí, tem o processo de retorno até chegar ao barco. Outro ensinamento para mim e para você. Quando Jesus pega Pedro, eles ainda tinham que voltar para o barco. Sabe o que isso quer dizer? O vento continua, a tempestade está acontecendo, mas Jesus está agarradinho na mão de Pedro e eles voltam para o barco. A tempestade só acalma quando Jesus entra no barco. Sabe que a palavra está dizendo para mim e para você? Ei, o vento está forte, a tempestade está aí, mas eu estou contigo. Basta somente clamar, basta somente confiar. Acredite, a palavra de Deus diz que o socorro vem dos céus. Então, não olhe para o lado, não olhe para trás, olhe para cima, é de lá, lugar de onde vem o nosso socorro. E logo depois que entraram no barco, que a tempestade acalmou, os discípulos, eles verdadeiramente olham para Jesus e dizem, és o Filho de Deus. Eles viram o sobrenatural, eles viram a grandiosidade, eles viram verdadeiramente quem era Jesus, né? E que possamos ver e sentir esse Jesus, porque grandes maravilhas o Senhor ainda faz. Grandes maravilhas o Senhor irá fazer. E nesse momento de tempestade, que venhamos confiar em Deus. Confie no Pai. Sinta o abraço de Deus. Tenha intimidade, chegue mais perto, tá? Essa é a mensagem
para cada um de nós confiança no nosso Deus, porque em nenhum momento Ele nos abandonou. A todo instante Ele tem estado conosco. É só abrir os nossos olhos espirituais e contemplar a presença constante de Jesus do nosso lado. A você, um dia abençoado, a sua casa, proteção divina, que todos os seus sonhos e todos os seus projetos, eles sejam surpreendidos pelos sonhos e bênçãos do Senhor. Deixo essa palavra para nós, que possamos meditar e crescer mais e mais espiritualmente, e que através de você, vidas venham ser alcançadas, que o reino de Deus mais e mais avance, para que possamos na eternidade glorificar o nosso eterno Pai. Bom dia, paz seja convosco.